Bem-vindas, meninas. Obrigada. Alissa Roça e Luísa Gil. Tô tão feliz de ter vocês aqui. Eu sou cliente de vocês, sou admiradora e também me considero amiga. Então, estou bem feliz. Sejam muito bem-vindas, viu? Muito obrigada, Mi. A gente também está muito feliz desde que vocês lançaram o Biocast. Eu acompanho todos e... Que bom. A gente sempre quis fazer um podcast muito especial, esse primeiro ser contigo. Que bom. É o primeiro? É o primeiro! Ai, agora tô mais nervosa. É A gente primeiro. também. Eu disse, gente, eu vim pra cá hoje me sentindo... Meu Deus, eu tô muito chique. Que legal. É chique mesmo, a gente É gosta. chique. É chique. Eu quero começar perguntando um pouquinho para vocês como é que foi esse caminho até o empreendedorismo de vocês. Me conta um pouquinho como é que é a trajetória profissional de vocês. Começa com você, Arlen. Como é que é a sua trajetória? Me conta um pouco da sua vida. A minha trajetória, com 19 anos... 19? Eu fui morar fora do Brasil. Então, nunca soube muito bem o que eu queria fazer da faculdade. Comecei 2, mas não dei continuidade. Aí, eu fui morar fora do Brasil e decidi que eu não queria mais voltar. Aí, lá na Austrália, eu fui pesquisar profissões que me dariam a cidadania, né? Que eu pudesse aplicar para ficar lá para sempre. E cabeleireira era uma delas. Que são as profissões técnicas, né? Técnicas, exato. Aí, eu fiz um curso técnico lá de 2 anos e meio para ser cabeleireira. Comecei a trabalhar lá com isso e, me achei, assim, amei. E quando eu voltei pro Brasil, decidi voltar pro Brasil, comecei a trabalhar aqui em Floripa com isso. Mas não me encaixava em nenhum salão, assim, parece que nenhum fazia sentido. Aí eu pensei, bom, vou trabalhar para um dia eu ter um salão que seja a minha cara. Que legal. Aí encontrei a Luísa nessa caminhada. Vocês já eram amigas? Quando eu vim morar em Floripa, uma amiga em comum nos apresentou, a Carolzinha. Foi a Carolzinha que apresentou. Nos apresentou. E falou pra mim, eu morava em Porto Alegre, e ela disse, Lu, tu vai pra Floripa, eu tenho que te apresentar uma amiga minha que eu acho que vocês vão se dar super bem. Eu disse, tá, né, bora lá. Ir pra um lugar novo, conhecer pessoas novas. E aí, acho que a gente se deu bem mesmo. Isso faz 11 anos, né? Isso, 11 anos. 11 anos. E o salão vai fazer 8. E você fazia o que antes do salão, Lu? Qual que é a sua história A profissional? minha história é que eu sempre quis empreender. Você é dessas pessoas que nasceram querendo empreender? Sim. Eu tinha 2 sonhos desde criança. Um era morar na praia e o outro era empreender. Já realizou os dois? Pois é. Que lindo. Já realizei os 2. Estou em busca aí dos próximos. E... Então, eu sou gaúcha de Porto Alegre. E todo sonho do gaúcho é morar na praia, né? Em Santa Catarina. Tem isso, né? Tem o isso. Rodrigo do Cumbuca falou isso aqui também. Tem isso. Ele falou, não tem uma pessoa que eu conheço que não queira vir pra Floripa. Eu acho curioso isso. Porque não sei, chama. E aí, a minha vida era estar lá em Porto Alegre durante a semana e final de semana ir pra praia. Isso foi alguns longos anos da vida. Até que eu fui decidindo o que eu ia fazer. Troquei de faculdade 3 vezes. Até decidir que eu ia fazer administração. Falei, tá, chega de brincar, vamos focar no que tem que fazer. Então, fiz administração. Porque eu disse, é uma coisa mais ampla. Eu vou poder... Eu sempre me vi mais macro, assim, com um olhar mais macro, fazendo conexões de pessoas, de coisas e de processos. E aí, fiz administração, trabalhei em várias coisas, porque eu não conseguia me encaixar em algum lugar. Então, eu entrava nas empresas sempre pensando, o que eu vou aprender aqui para um dia eu ter o meu negócio? E eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia em que área. Então, eu estava sempre nessa busca. Vim para Floripa, conheci a Ali, e nesse processo, ela tinha o sonho de abrir o salão dela. E aí eu disse, bom, meu sonho é empreender, tu é abrir um salão. Ela estava nessa fase de namoro com uma outra pessoa para abrir o salão. Acabou que a outra pessoa engravidou, foi para ter outros planos. Eu disse, se tu tá precisando de uma sócia, bora lá, vamos fazer isso juntas? E aí, estamos casadas há 8 anos. É um casamento de sucesso já. É, total. Quando eu voltei pro Brasil, eu fiz administração também. Porque, não me encaixei em nenhum salão aqui. Acho que eu vou fazer a faculdade, então, que meu pai sempre quis que eu fizesse, né? Aí eu fiz administração por ser mais amplo e fui trabalhar em empresas. E não fui nem um pouco feliz, né? Trabalhei em marketing, trabalhei em RH. Eu fiz, Não consigo nem imaginar isso. Eu também não. Não consigo imaginar ele de uma empresa pensa, normal. A rebelde, assim. né?
Eu falava pro meu chefe... Devia dar muito trabalho para essa Eu falava pro meu empresa. chefe, gente, mas por que tem que bater ponto? Eu já não acabei tudo que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que esperar até 6 horas pra eu bater ponto? Tipo, isso não faz sentido. Então, eu era a rebelde. Só imagino. Aí, eu comecei a cortar cabelo à noite. Eu falei, não tem nenhum salão que eu curta, mas eu curto cortar cabelo. Então, eu vou cortar cabelo em casa. Daí, eu comecei a cortar cabelo na casa das pessoas. E comecei a quase ganhar mais cortando cabelo à noite do que nas empresas. E eu, bom, é isso. Então, eu vou dar um jeito de fazer isso. Mas mesmo fazendo administração, eu sempre soube que eu queria o meu salão, mas eu não queria administrá-lo sozinha. Porque, tipo, não, eu não vou fazer isso sozinha. Eu preciso de alguém, porque eu sei das minhas... Obviamente, eu sei das minhas fraquezas e dos meus pontos fortes também. Então, eu precisava de alguém que... Para equilibrar Pra isso. equilibrar. E a Lu é meu equilíbrio perfeito. Que legal, porque vocês duas contam de um período da vida de vocês de teste, né? De experimentar. Eu sabia que eu queria alguma coisa, mas eu me dei essa oportunidade de experimentar, de aprender. E é esse começo da carreira que muita gente tem a angústia de já ter sucesso de alguma forma, de já chegar lá, de já estar fazendo o que ama. E não entende que é um período importante, né? De experiência Muito. mesmo. É ele que vai construir, né? É o teu ele sucesso que vai te futuro. levar, de alguma forma, aquilo que é íntegro mesmo, que é alinhado com seus... Mas eu vejo a juventude, né? Inclusive, a gente quando foi. é jovem, a gente fica muito frustrada e querendo apressar a vida e achando que aquilo é um fracasso, que não vale de nada. Mas esse teste, esse estar em lugares e saber que aquilo não é para você, é muito importante para levar vocês para um caminho que seja bem alinhado. Vocês sentiram isso, assim, no começo da carreira? Sim, eu acredito que a gente precisa disso. Porque agora, hoje, o momento está tudo muito imediatista, né? Todo mundo quer para ontem tudo. A própria formação acadêmica, né? Tu ficar 4, 5, 6 anos fazendo uma formação, isso precisa de intenção, disciplina, de tempo. E quando a gente não passa por isso, eu acho que a gente pula etapas e experiências que a gente precisa viver para estar onde a gente está hoje. Independente de onde a gente esteja, a gente olha para trás e vê, o que eu passei, que, sim, está me formando a pessoa que eu sou hoje. E ainda tem muitos passos para frente que eu ainda vou dar para chegar onde eu quero chegar. Então, eu acho que não é fácil ter paciência, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, é a gente encontrando esse espaço no nosso dia a dia, assim, para trazer para consciência e mirando isso, honrando o passado e mirando o futuro. E não se comparar com os outros, né? Eu sofri muito, assim. Eu digo que eu sofri porque as minhas amigas, a maioria delas, já sabia o que queria fazer de faculdade, quando acabou o colégio. E eu falava, gente, eu não quero fazer faculdade. Tá, vou fazer por fazer, então tá. Me inscreve aí, vou fazer veterinária, que eu sempre gostei de bicho. Foi mais ou menos assim. Então, a gente se compara muito. Eu fiz muita terapia, porque, tipo, tá, mas eu não sei o que eu quero ser. Mas alguém precisa saber o que quer ser com 20 anos. De verdade. Sabe? Tem gente que é feliz sem saber o que quer fazer pro resto da vida e é feliz vivendo e fazendo alguma coisa e, né, trabalhando de diversas formas. Então, eu acho que a gente parte daí é não se comparar para os jovens de hoje, né? Eu diria, não se comparar com os outros. Te comparar contigo mesmo, assim. Seu próprio caminho. Seu próprio caminho, com certeza. E você sempre teve esse perfil questionador, assim? Eu questiono ponto, tem que bater ponto, questiona se tem que saber o que tem que fazer de faculdade, se não tem. Como é que é ter um negócio e ter essa veia questionadora o tempo todo? Olha, sempre. Eu acho que agora é um momento que eu posso questionar. Porque nas outras empresas era tipo assim, porque tem que bater e ponto. E eu ia pra casa, tipo, cara, que ultrapassado isso. Por quê? Já entreguei tudo que ele me pediu, tipo, não faz sentido, né? Então, eu acho que na minha empresa é muito legal poder questionar e poder mudar as regras, né? Eu e a Lu, quando a gente faz as regras, a gente sempre fala, tá, até quando a gente vai passar pra equipe, gente, a gente pensou nisso, mas não tá escrito em pedra. Alguém tem uma ideia melhor, pode ser diferente, a gente vai analisar ao longo dessas semanas e pode ser mudado. Então, isso eu acho muito legal, é poder criar minhas próprias regras e também desfazê-las a qualquer momento. Flexibilidade, né? Vamos falar um pouquinho do bioma Lamar. Hoje ele é um bioma Lamar, mas ele já foi o Lamar. Sim. Como que ele começou? Me conta a história. Por que é Lamar? Acho que eu nunca perguntei isso para vocês. Por que é Lamar e como que ele nasceu? Quais eram os pilares que vocês queriam, assim? Sabe? O que vocês idealizavam para ele? O Lamar, ele veio muito do lifestyle.
das duas, né? Desde que eu decidi ter um salão, antes de conhecer a Lu, eu queria que fosse no sul da ilha, porque eu sempre morei lá. E eu já trabalhei no centro, trabalhei em shopping, mas eu queria as clientes do sul da ilha. Eu queria o lifestyle sul da ilha. Então, praia, eu e a Lu, a gente surfa. Eu e a Lu, a gente se identifica muito com uma vida mais leve, com a natureza. E a gente não tinha esse tipo de salão aqui há 8 anos atrás, né? Eram salões mais frios, assim. Então, quando a gente decidiu ter um salão, a gente pensou, bom, a gente vai trazer natureza, a gente vai trazer essa leveza, a gente quer que as nossas clientes se sintam em casa, a gente quer trabalhar com sustentabilidade o máximo possível, que era uma coisa muito nova ainda, né? Não tinham produtos com esse viés, mas a gente já fazia o mínimo ali, que era a separação do lixo, educar os nossos parceiros internos para isso, né? A gente queria que o salão se adaptasse ao ambiente, né? Que não fosse uma coisa à parte do sul da ilha. Então, sempre foi essa a ideia. O pilar principal sempre foi a sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade tanto econômica, ambiental e social, né? Sempre a gente olhou muito para isso. E é isso. Vocês conseguiram, né? Sim. Conseguiram colocar em prática tudo isso? Eu vejo muito vocês descrevendo, e desde o começo, acho, né? Por falar em começo, tem muita gente que... o nome. O nome, é. Aí o nome foi, assim, um encontro, uma das nossas reuniões de brainstorming, assim, que, nossa, saiu de tudo que era nome, né? Sai umas coisas bizarras. Sai. Sim, o nome do nosso caderno, a capa era Girls Power. Nosso caderno de anotações. E aí, tem uma música do The Beautiful Girls, que é Lamar. Eu sempre amei essa música. E aí, a gente começou a conversar, eu falei, ele tem aquela música, Lamar, praia, a gente ama... Aí, fui pesquisar no espanhol também, que o lamar é, tipo, falar do mar no sentido feminino. Então, aí quando a gente... foi na hora, Na hora. Lamar. Bateu. É Perfeito. isso. E aí, começamos. A gente ficou 6 meses planejando, porque aonde a gente é, o Lamar hoje, não tinha ainda o habite do prédio. Então, a gente precisava esperar o habite para começar a nossa obra. E foi... Eu saí da empresa que eu estava. A gente ficou 6 meses esperando o habite, que daí deu tempo pra gente fazer todo o nosso planejamento. E aí, a gente começou a reforma e já começou a... Eu digo que uma das nossas sortes, né? Bênção. Das bênçãos que aparecem na nossa vida, é que desde o dia 1 do Lamar, a gente já tinha cliente dentro de casa. Porque a Ali já trabalhava, né, na Ela área. já trouxe os clientes. Já trouxe clientes. E eu digo, nossa, gente, que maravilha, né? Dia 1, a gente abriu as portas e tinha gente da nossa agenda, que na época a gente nem usava sistema ainda. Era um perrenguezinho. Perrengue nada chique. Era agenda, né? Era agenda no Excel. E já tinha clientes na nossa agenda. Então, a gente sempre foi muito feliz com isso. Eu lembro que eu tenho a sorte, a bênção de morar na frente de vocês, né? E uma amiga em comum nossa, a Mari Freitas, me falou, Mi, você mora no melhor lugar da ilha. Aí eu falei, por quê? Ela, cara, vai abrir um salão na frente da tua casa. E a Alice vai amar, ela é a melhor, mas ela só atende em casa e não sei o quê. Agora vai ter salão. E eu, vindo de São Paulo, né? Meu Deus, porque eu senti essa falta. Acho que o público-alvo de vocês que mora no sul da ilha tinha essa falta, né? Sim. Não se encontrava muito. Eu até, então, a primeira vez que eu fui no Lamar, eu falei pra Ali, olha, primeira vez, eu moro em São Paulo já faz uns anos, eu moro em Floripa já faz uns anos, primeira vez que eu tô vindo cortar o cabelo aqui, porque até então eu pegava um avião e ia pra São Paulo. Sim. Então, acho que pra gente que acompanhou a obra, que também teve essa expectativa, também foi muito legal quando abriu já encontrar algo pronto, né? Do mesmo Sim. jeito que vocês, nossa, já temos clientes, a gente também hoje já tem algo que agora se encaixa. Acho que fluiu muito bem. Mas a gente tem um público que escuta e assiste a gente aqui, que são pequenos empreendedores, autônomos, muita gente que está começando. E eu fico tentando me colocar no lugar deles para fazer perguntas que levem valor. Sim. Qual que foi o maior desafio do começo, assim? O que é mais difícil do começo e como vocês contornaram isso? Você falou que vocês tiveram essa bênção de ter 6 meses para planejar. Talvez no começo, ali na ansiedade de abrir, a gente pule essa etapa. Isso foi importante? Sim. Ter um Nossa, período com de certeza. colocar as coisas no papel? Sim. Então, a gente estava falando, né, dos nossos
estilos diferentes, meu e da Ali, né? A Ali tem muito essa flexibilidade e eu já sou um pouco mais engessada. Então, eu preciso muito disso. Eu preciso daquele tempo para... Parece que tá um monte de ideias, aí decantar o que tá dentro de mim para eu conseguir dar o passo, porque senão eu travo. E a Ali, ela vem muito nesse lugar de tipo... Vamos mesmo assim, entendeu? Fogo, bora! Então, eu vejo que, assim, óbvio que muitos desafios aparecem e vão aparecendo, só que por a gente ter muito esse complementar uma da outra, uma segura, a outra empurra. E quando a outra tá indo muito assim, né? Muito de um lado pro outro, a outra vem e puxa de novo. Então, eu acho que os nossos desafios, eles vieram acontecendo, mas a gente, de alguma forma... Eu e a Ali, a gente é muito assim, tem que fazer. Isso as duas são assim. Mão na massa. Mão na massa. Então, a gente traçou o plano e meio que os desafios a gente vai, tipo, tá tirando da frente, sabe? Tá, o que é... Esse aqui sai da frente, já resolvemos. O que mais que tem pra resolver? Foi muito isso. Mas sim, o plano eu acho que é fundamental. Eu vejo muita coisa aqui em Floripa abrindo e fechando. E coisas muito legais, assim, que tem potencial. E eu fico pensando, gente, será que eles planejaram? Será que, tipo, o preço não é... Como que tu define um preço? Gente, definir preço de um salão de beleza é uma função sem fim, porque são muitos serviços. Mecha não é mecha. É mecha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É quanto que vai de descolorante, quanto que vai de cada produtinho utilizado. É preço de toalha, é preço de shampoo, é muita coisa. E como é que eu defino um preço? Não é ligando pro salão do vizinho perguntando, quanto que tá as mechas aí? E vou fazer uma média daquilo ali, né? Tu tem que saber o real custo. E isso dá muito trabalho. Então, eu acho que sim, é primordial, é muito importante fazer um plano de negócios detalhado. Vai ser exatamente by the books? Claro que não. Vai fugir muito. Mas tu tem uma noção, tu não tá indo no escuro, né? Tu tem um mapinha ali a ser seguido. Eu acho isso muito importante. E nós duas somos formadas em administração, então a gente tem muito isso de seguir o passo a passo. E hoje em dia tem muito acesso, né? Muito conteúdo que tu pode ver, porque simplesmente sair fazendo não dá. Na minha opinião, não dá. A gente precisa ter uma mínima noção de onde a gente está pisando. Isso é muito legal que você trouxe, Lili, porque tem muita coisa acessível hoje, né? Você é uma pessoa que não para de estudar, né? Sim. Você está se atualizando. Como é que você faz? Como é que você busca isso? Porque tem muita coisa grátis, tem muita coisa, né, viável para aprender. Esse caminho de desenvolvimento, ele tem que ser contínuo mesmo, né? Sim, contínuo. Até porque, bem isso, hoje tu entra no YouTube, vai procurando pessoas que te inspiram e vendo o que elas estão falando. Tem coisas rápidas, né? Então, tem que ir atrás. Tem que pegar o caderninho, a caneta, começar a fazer uns exercícios, assim, tipo, básicos. Porque tanto ler livros... Tu vai numa palestra, as pessoas te indicam, lê livro tal, busca tal podcast. A Lu anota tudo. Eu imagino. Anota tudo. E podcast hoje, nossa, é gostoso de ouvir. Né? Aqui também, eu ouvi vários de vocês. E é muito inspirador, tem muita dica boa. Então, às vezes, pega uma dica, mas te aprofunda um pouco mais nessa dica. Não fica só naquilo ali que foi falado, porque tudo tem mais profundezas, né? Sim. Então, tem que ir um pouco mais a fundo no que tu escuta por cima, assim, eu acho, sabe? Eu acho que é muito do tu filtrar o que vai chegando até ti, porque hoje, meu Deus, é uma enxurrada de informações. Então, faz esse filtro, vê o que serve pra ti, porque não é tudo que vai servir, e o que fizer sentido, porque tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido pra ti. Vai, anota ali e vai pesquisar mais. Adorei. Profunda. Ótima dica. E, Ali, você falou um pouco do trabalho por trás do trabalho, que acho isso é muito importante, porque as pessoas têm uma visão de que empreender é um glamour puro. Sim, eu também tinha, tá tudo certo. Tinha, né?
porque a gente acha, vou trabalhar... Só qualidade de vida. Gente. Isso, já escutei muito isso. Não, eu quero empreender porque eu quero qualidade de vida. Eu penso, Não empreende. Talvez Vamos seja definir um oposto. qualidade de vida? A Cacá fala uma coisa, ela repete bastante aqui. Duas coisas que eu acho maravilhosas. Primeiro, que empreender é um estilo de vida. Não tem total. jeito. Aquilo vai incorporar na tua Total. vida. É um estilo de vida. Você tem que gostar desse estilo de vida. E a segunda coisa que vocês também mencionaram aqui é que empreender, no fundo, é uma eterna resolução de problemas. Sim. Problema, resolvido. Problema, mais problema, mais problema. A gente sai resolvendo problemas, né? Mas eu gostei do que você trouxe, Ali, porque tem o trabalho por trás do trabalho, né? Então, para você que tem o conhecimento técnico, é você que mexe com o cabelo. Sim. O negócio de vocês é beleza, é cabelo, e o conhecimento técnico das duas sócias tá na Ali. Mas existe um trabalho por trás, porque você é uma empreendedora. Você não é só a pessoa que tá ali com a mão na massa. Como é que é isso para você? Porque, de alguma forma, esse trabalho por trás do trabalho te tira do que você ama, do que você gosta de fazer. Como é que você equilibra esse jogo? Então, já foi um desafio muito grande. Porque como eu sou meio radical, assim, eu sou 880, né? Eu amo fazer cabelo, e é isso que eu quero fazer. Eu amo estudar cabelo. Eu amo. Eu tô indo agora, em maio, para um curso no Rio de Janeiro com um cara que eu admiro muito, que faz o estilo de uma técnica de mecha que eu amo fazer. Então, eu me inspiro muito, assim, quando eu vou em cursos. E, curso de corte, curso de mecha. Eu adoro. Mas essa outra parte, né, da gestão, pra mim, antes era um desafio. Antes. Continua sendo um desafio, mas eu era mais... como é que se diz? Teimosa. Tipo assim, não, eu vou fazer cabelo, sabe? Mais resistente. Não queria entrar nessa... Exatamente. E eu vinha com a minha agendinha. Não, a gente tem reunião agora, senta aqui comigo. Então, a Luísa, desde o início, ela insistia que a gente tinha que ter uma reunião semanal. E eu sempre fugindo dela, até que faz uns anos já que ela conseguiu. Então, a gente tem uma agenda fixa na quarta-feira. Pra gente trazer tudo que, tipo, precisamos fazer e precisamos nos desenvolver, né? Então, hoje, claro que eu continuo, obviamente, fazendo no mínimo 3 cursos técnicos por ano. Mas eu leio muito sobre gestão. Eu leio bastante sobre gestão e tô me interessando cada vez mais. Porque gestão, gente, nada mais é do que pessoas. A verdade é que tudo se resume a pessoas. Lindo. Né? E eu acho que quando tu te desenvolve para lidar melhor com as pessoas do teu trabalho, tu tá te desenvolvendo para a vida. Para lidar melhor com as tuas amigas, com teus familiares, com as minhas filhas. Então, eu comecei a ver muita luz nisso. Comecei a achar muito interessante e realmente ter sede desse conhecimento, sabe? Maravilhoso. Vamos falar de pessoas, então. Bora. É um desafio para quem empreende. Um baita desafio. Acho que no segmento de vocês, ainda mais, né? Talvez restaurante também seja um grande... Tudo que é serviço, acho que pessoas é um grande desafio. Como que vocês contornam isso? O que vocês aprenderam até aqui? Do que vocês não abrem mão? Como é que é a equipe de vocês? Fala um pouquinho das pessoas que trabalham, que representam o Bioma Lamar. Hoje a gente está numa equipe, contando comigo e com a Ali, de 23 pessoas. Então, é um desafio, mas é esse desafio também próprio, assim, né? Disso que a Ali falou. Quanto mais a gente vai estudando em como trabalhar com o nosso time, mais a gente vai se conhecendo e vendo ali, nossa, eu preciso melhorar isso. Por que está me incomodando tanto, né? Então, a gente, esse ano principalmente, é um ano assim que está sendo muito legal para nós, porque a gente montou desde o início do ano uma agenda de gestão de pessoas dentro do salão. Então, todo mês a gente tem encontros para falar sobre desenvolvimento, tanto sobre autoconhecimento quanto desenvolvimento técnico. Então, é a primeira agenda do ano assim que a gente já montou, sabe? É um ano que a gente tá... Nossa, toda reunião que a gente tem, a gente fala, nossa, amiga, esse é o nosso melhor ano. Que legal. Porque a gente sempre quis, assim, a gente sempre soube da importância das pessoas, né, obviamente. Mas acho que até uma maturidade minha e da Lu, assim, né? De como fazer isso acontecer. E agora chegou um momento que a gente tá conseguindo olhar para isso com mais amor. Isso é bem importante. Com mais conseguir amor. Olhar com mais amor. Com mais intenção. Sabe? Sem ser um fardo, né? Sem ser um fardo. Sem ser uma sofrência, porque senão a gente tá sempre sofrendo. Né? E a gente trabalha com pessoas internas
E o nosso público, totalmente, são pessoas. Então, a gente não tem aquela coisa de, vamos botar um robô, vamos botar alguma coisa. Não tem. É a gente mesmo. A gente não quer nem automatizar o WhatsApp porque a gente quer ser humano, sabe? Maravilhoso. Então, e trabalhando, pensando em pessoas, a gente tem que pensar em longevidade. A gente tem que pensar no que a gente está fazendo hoje para essas pessoas terem futuro, para essas pessoas se desenvolverem, para pensar no daqui para frente, né? Então, isso também conecta tudo o porquê que a gente trabalha com os produtos sustentáveis que a gente trabalha, porquê que a gente criou essa parceria com o Laces, que a gente, né, pulou ali a etapa, mas que a gente tem um parceiro muito forte, que é o Laces. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, pensar em futuro, pensar em desenvolvimento e que impacto que a gente consegue gerar em toda essa cadeia. Porque salão de beleza tem muita rotatividade, né? Sempre teve muita rotatividade. E, obviamente, que pra gente isso não é bom, né? Porque a gente desenvolve a pessoa, as nossas clientes estão ali com a pessoa e, do nada, a pessoa vai embora. Aí entra uma pessoa nova, treinamento, desenvolvimento, tudo de novo. Então, o nosso sonho é exatamente isso que ela falou. É a gente desenvolver essa pessoa, a gente dar ferramentas pra ela, para que ela queira ficar ali dentro, para que aquilo ali faça muito sentido para ela, não só no quesito financeiro, obviamente, mas de coração, assim, né? Que seja parte da casa dela, o Bioma La Mar. É uma cultura. Exato. Isso. É cada vez eu mais vejo essa cultura de vocês se firmando também. A gente que olha de fora, acho que a gente percebe esse trabalho muito bem feito. E é um trabalho para sempre, não dá para parar. Né? Tem empresa que acha que fez uma palestra motivacional, pronto, está feito. Né? Eles têm que me agradecer e acabou. Eu acho que vocês têm esse cuidado. E de ter funcionários, ter colaboradores lá dentro que compartilham dos valores. Porque cultura é isso. São pessoas que olham na mesma direção, são pessoas que acreditam no porquê compartilhado. O que eu achei muito legal que vocês trouxeram é que, de novo, né, tô falando aqui com o nosso público que nos assiste, nos escuta, as pessoas têm essa fantasia de que basta investir no negócio. Então, eu tenho um negócio, eu vou direcionar toda a minha energia financeira, tempo, todos os recursos para o negócio, para ele crescer. Mas os seres humanos por trás do negócio, eles precisam acompanhar esse crescimento. E acho que vocês têm muita clareza disso, né? Muita. Vocês precisam se desenvolver. Sim, é que o negócio só vai crescer se as pessoas, pessoas né? se desenvolverem. Exato. O nosso negócio é quem trabalha lá. É quem trabalha lá. Então, se a gente não desenvolver ele, se a gente não se desenvolver, não tem negócio. Exatamente. Então, eu acho que esse ano... A gente já sabia disso, mas esse ano parece que... Virou essa chave. Virou assim. essa chave e a gente está conseguindo também investir nisso, né? Porque a gente é uma empresa pequena. 24 colaboradores, ainda é uma empresa pequena. E a gente tem, às vezes, a cabeça de uma empresa maior. Então, a gente... Que bom! Que bom! Mas a gente quer ter um especialista em RH, um especialista em marketing, um especialista em financeiro, né? E esse ano, graças a Deus e as nossas conquistas, a gente está conseguindo ter pessoas muito boas, assim, do nosso lado para nos ajudar com isso. Que maravilha. E vamos falar, então, como que o Laces and Hair entrou nessa parceria com vocês. Como é que foi esse namoro que virou um casamento? E o Laces acho que sempre foi um sonho. Era uma referência Era para uma vocês. inspiração, sim. Quando eu voltei da Austrália... Lá na Austrália eu já trabalhava com produtos naturais. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, não tinha produto natural. Eu falei, gente, como não tem? Daí, pesquisando, achei o Laces. Fui para São Paulo, me encantei, né? Por alguns dias, eu acho que eu pensei, assim, ir para São Paulo para poder ter a experiência de trabalhar num lugar assim. Mas eu já morava na praia, então... Eu que nem a Lu, assim, meu sonho sempre foi morar na praia. E eu não vou abrir mão disso. Então, sempre namorando o Laces. Quando eu fiz meu TCC, foi um salão sustentável. Então, o Laces, eu entrei em contato com eles várias vezes. Tentei fazer várias perguntas, mas nunca consegui chegar na pessoa certa, assim. Que produto vocês usam? Era sempre muito fechado, né? E aí, quando eu e a Lu, a gente decidiu ter um salão, levei ela pra São Paulo, fiz amiga. É isso. A Lu, obviamente, se apaixonou, né? A gente fez um roteirinho de todos os salões que a gente queria, que tinham referência. E o Laces era um deles. Quando a gente entrou no Laces e teve a experiência lá, a gente falou, nossa, que lugar maravilhoso. Olha só essas plantas, toda essa energia, esse ecossistema. Compramos produtos para ficar usando e conhecer a kombuquinha, lavar saudável, tudo mais. E não é só porque é bonito, né, Lu? Eu acho que isso é muito importante, assim, que é o que a gente tenta trazer pro Bioma La Mar. Não é porque o Laces é lá no meio do mato e... Gente, não, é
é como tu te sente lá dentro, é a experiência, o que é proporcionado, né? É a coerência. É coerente. E cada vez mais que a gente tem os encontros com eles, assim, a gente conecta com isso. O que eles falam e o que eles fazem tem muita sinergia. É total, sabe? Não é aquela coisa que tu vê... Tu não vê uma ponta solta. É tudo muito conectado. Então, isso nos encantou. E isso que a gente tenta também trazer para encantar as pessoas. Porque é lindo, assim, de ver o trabalho deles. Aí, tu perguntou a virada de chave, né? Então, éramos Lamar até quase 2 anos atrás. E éramos felizes sendo Lamar. Mas a questão dos produtos sempre nos pegou. Por quê? A gente trabalhava só com produtos importados. E nunca gostamos, não. Trabalhávamos com produtos maravilhosos, mas era importado. Então, acho que sempre foi um sonho trabalhar com produto brasileiro. Mas um produto brasileiro que entregasse, que tivesse performance. Não adianta só trabalhar com produto brasileiro por ser brasileiro, né? Então, quando surgiu a proposta, a ideia de se tornar um bioma, é trabalhar com produtos feitos no Brasil e produtos naturais. Então, a gente tem produtos hoje que tem 98% de ativos naturais. E uma linha que é toda natural e orgânica. Então, eu acho que a primeira coisa que, tipo assim, vamos nos tornar bioma, assim, que brilhou o nosso olho, foi os produtos e os tratamentos deles exclusivos que, gente... Se alguém aí não conhece, venha nos visitar. A gente pode fazer um... Como é que se chama? Um cupom. Um cupom de desconto para quem está assistindo o podcast. Bio. Para ir lá conhecer os nossos tratamentos. E eu acho que foi essa virada de chave, sabe? E também pela questão da diferenciação, né? Porque aí, muitos produtos, querendo ou não, todo mundo tinha acesso aos mesmos produtos aqui. E aí a gente falou, não, a gente quer coisas diferentes, né? Aqui o bichinho carpinteiro, tipo, não, vamos fazer alguma coisa diferente, tá na hora da gente mudar de novo. E aí foi quando a gente disse, tá, não, é isso. Vamos virar essa chave e fazer... Quando a gente foi pra reunião em São Paulo com eles, primeiro, antes de ir, eu conversei com uma pessoa muito especial. Que eu disse, gente, eu preciso falar com uma paulistana que já vivenciou Laces e eu queria saber a opinião dela. Que é você, né? A gente marcou um café lá no Cumbuca. Foi. E eu te contei ali um pouco, né, da minha ansiedade. E eu queria ouvir a tua opinião sobre o Laces, né? Então, foi muito legal, assim, que eu disse, gente, a gente pode trazer pra cá um salão de beleza que muita gente quer ter, só que tem que ir pra São Paulo pra ir. Então, vamos trazer para cá esse lugar, né? Floripa comporta isso. E aí, quando a gente foi para São Paulo na reunião, eu e a Ali, a gente estava sentada numa mesa, assim, também, em reunião com eles. E eu dizia, gente, era um mix de emoção, assim. Eu tinha vontade de rir, de chorar ao mesmo tempo. Pensa a Luísa para assinar o contrato. Meu Deus. Pensa a novela. Era uma emoção, assim, porque eu disse, gente... Eles iam mostrando, sabe? Toda a história deles e tal. Eu disse, gente, que coisa linda. É tudo que eu sempre sonhei. E só eu e a Ali, a gente vai demorar muito tempo para fazer tudo isso. Então, que força, que potência, né? A gente bate tanto na tecla dentro do salão que juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Então, é isso. Vamos nos juntar a eles que a gente vai ser mais forte e vai mais longe. Então, essa força, assim... Tanto que nem eu e ela, quando a gente começou, a gente quis sempre ser uma dupla. A gente nunca quis ser sozinha. Eu acho que isso dá muita força, sabe? O empreender em conjunto, empreender com o outro. Porque tu comemora as vitórias... chora junto. Então, tipo, isso também é uma coisa que eu acho muito legal para quem vai começar a empreender. Encontra uma pessoa complementar e que vai estar junto contigo nas boas e nas ruins. É o tal dividir para multiplicar. O que é complementar? Explica um pouquinho isso, que acho que isso é importante, porque eu vejo muita gente achando que para ter um sócio, um parceiro, o outro precisa ser muito parecido. Né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo de vocês. A Ali, que tem essa flexibilidade, essa ansiedade do fazer, talvez ela pense, Deus que me livre me juntar a uma pessoa que seja mais a longo prazo, mais planejada, mais cautelosa. E é exatamente o contrário, né? Pra nós, assim, na nossa experiência... Eu acho que é tipo um casamento, assim, sabe? Mesmo, a gente se chama de marido, assim, porque acho que os valores têm que ser os mesmos. Os valores têm que ser os mesmos. E o complementar é isso. Por exemplo, a Ali tem essa flexibilidade. Eu sou um pouco mais rígida, né? Ela é a parte técnica. Eu sou a parte mais de gestão. Então, assim, a gente vai se moldando e vai se encontrando. A gente encontrava uma lacuna nessa parte de pessoas
E agora tá as duas se desenvolvendo pessoalmente para conseguir entregar isso pessoalmente. Que lindo. Então... A gente vai até fazer um curso, gente. É? A gente vai fazer um curso voltado para gestão de pessoas na antroposofia. Que lindo! Então a gente tá bem orgulhosa da gente, porque... É pra tá mesmo, né? parabéns. A gente falou, se é pessoas o nosso desafio, vamos mergulhar numa piscina de pessoas, então. Adorei. Vocês estão com uma clareza, né? Do que é o Sim. negócio de vocês. Muito Sim. lindo de Maturidade, ouvir. né? Maturidade, como é bom, né? Deus que me livre de ser jovem, gente. Que perrengue, né? Que Ser perrengue. jovem. Que perrengue. Ui, tá, me explica só um pouquinho o que é o Bioma, então. Como é que funciona na prática essa parceria? Porque acho que tem muita gente que não entende muito isso. Vocês são um Laces agora? Não, a gente é um salão, a gente continua sendo Lamar, mas a gente é um salão licenciado do Laces and Hair. Então, o que isso significa? Hoje a gente pode trabalhar, a gente trabalha, na verdade, com todo o protocolo de tratamento deles. E somos um salão exclusivo Laces. Então, os nossos produtos, a nossa linha capilar, a nossa linha toda de revenda, é tudo Laces. Coloração vegetal, tratamento, produto de revenda, tudo Laces. E quando vocês fizeram essa escolha, que foi muito bem pensada, muito bem discutida, né? E teve uma hora que se alinhou ali, vocês toparam correr esse risco, vamos chamar assim. Qual renúncia que vocês tiveram que fazer? Porque sempre tem, né? Não é tudo um mar de rosas. Do que vocês tiveram que abrir mão? Acho que o ego. O apego. O apego. O apego do nosso filho, Lamar, do nosso que a filho. gente, né, ficou ali 6 meses. E não foi fácil, tá? Tô arrepiada. Não foi fácil. Porque a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Abrir mão da nossa marca, que foi feita, desenhada à mão. Abrir mão das cores, que eram do Lamar. Abrir mão de muita gente da equipe. Porque quando a gente decide... Quanto mais a gente bate na cultura, quanto mais a gente trabalha a cultura dentro do salão, mais alinhados estamos. Tanto com a nossa equipe interna, quanto com as nossas clientes. Então, hoje não vai uma cliente lá que só quer usar químico no cabelo ou que quer fazer, sei lá, uma descoloração global sem pensar em saúde. Ela nem chega lá no salão. Ela vai pensar, não, lá eles só pensam em saúde capilar, não vou naquele salão. Então, eu acho isso muito lindo, assim, quanto a gente mais trabalha a cultura, quanto a gente mais tem verdade no que a gente faz, mais alinhados estamos. Então, quando nos decidimos nos tornar Bioma, muita gente falou, não quero isso. Não quero separar lixo, não quero trabalhar só com produto natural. Esse produto natural não entrega. Quero silicone, quero persulfato, quero, né, porcaria no meu cabelo. E tudo bem. Mas tudo isso ali no início foi difícil, né? Não foi fácil, não. Dá medo se posicionar. Deu medo, com certeza. Se posicionar dá medo. A gente fala de posicionamento, eu falo, né, de posicionamento no meu trabalho, e eu vejo que tem muita empresa, muita marca que morre de medo de se posicionar exatamente por isso. Porque quando a gente se posiciona, a gente limpa, a gente faz uma limpeza. Eu tenho essa opinião, é isso que eu acredito, é assim que eu trabalho. Quem vem comigo? Quem vem comigo. E nesse quem vem comigo, você deixa um monte de cliente na mesa. Mas faz parte. Não existe, né? Tem empresa que fala, não, quem é meu público-alvo? É todo mundo. Não existe todo mundo. Não existe todo mundo. Não. Se posicionar é muito importante. Não. A gente não é todo mundo, né? Cada um é único. Eu falo muito para os cabeleireiros que entram lá, quando entra outra pessoa. Ai, mas ele também vai fazer tal serviço. E eu, gente... Não caiam nessa de concorrência, porque a Milena corta com a Ali, não é porque o corte da Ali é melhor. Não é porque a Ali faz as melhores mechas de Floripa. Não, tecnicamente tem gente muito boa em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. É porque a Ali é a Ali. Porque a Nani é a Nani. Porque a Ingrid é a Ingrid. Porque cada pessoa é uma pessoa. E é nisso que a gente se conecta. Bem lindo, bem lindo. Vocês estão falando aqui, eu estou tentando visualizar o futuro disso tudo. Vocês têm planos? Pode compartilhar com a gente? Para onde vai o Bioma? Quais são as possibilidades? Ai, Mi, eu vou falar do nosso plano agora. É deixar o salão maduro, sabe? É deixar ele redondinho, assim, caminhando com as próprias pernas. Obviamente que estamos lá, estaremos sempre lá, mas a gente está... 8 anos, né? Então, tipo... Uma entrega muito grande. Tá naquela fase... Eu sempre comparo com uma criança, porque pra mim, empreender é muito parecido com ter filho. Em que sentido? Em todos. No que me desenvolve. Porque, cara, quem tem filho sabe, é te jogar pro autoconhecimento.
Tem um livro que eu li, que eu sempre falo, que eu não indico pra nenhuma mãe, porque é muito forte. É Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Ui. E eu acho que o empreender também é. Porque mostra tudo que tu precisa desenvolver, né? Então, nosso filho tá aí com 8 anos. O primeiro ano, obviamente, foi mais difícil. O segundo vai indo. O terceiro começa a caminhar. Então, o 8 anos tá aí no segundo ano do colégio, né? Então, eu vejo muito que a gente tá alcançando essa maturidade que a gente sempre quis. Eu acho que esse é o nosso ano mais completas, digamos assim, sabe? Em todos os quesitos. Então, sonhos pro futuro sempre crescer. Com certeza. A gente pode falar que talvez um sonho aí seja uma casa. Bioma Lamar. Jogar pro universo, né? Jogar pro universo. Amei. E o que mais, amiga? Eu acho que é continuar em movimento, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, em ficar pensando muito a longo prazo. Por mais que eu sou planejada e tal, eu tenho um pouco essa dificuldade, eu e a Ali, né? Porque às vezes a gente pensa, tá, mas o que mais que a gente quer? O que mais que a gente quer? Então, eu acho que esse ano tá um ano gostoso, que a gente tá, assim, curtindo ele, conseguindo ajustar as coisas que estavam soltas pra gente, assim. E acho que é bom também, às vezes, tu pegar um mar, assim, um pouco mais calmo, dar uma remada, fica um pouco nessa onda aí, que daqui a pouco vai aparecer outra. Então, eu acho que as oportunidades, elas aparecem quando a gente menos espera. É verdade. Né? Então, eu, particularmente, estou num momento muito isso, deixando fluir, assim, e vendo o que vai aparecendo na vida, sabe? E acho que porque a gente está se dedicando muito mesmo, de corpo e alma, para pontas que estavam soltas, assim, sabe? A gente tá querendo deixar a casa toda mais redonda. É bem olhando pro presente. Olhando pro presente, exatamente. Adorei essa analogia com a maternidade, porque me parece que vocês estão trabalhando com muita responsabilidade e presença para que esse filho construa a própria autonomia e que aos poucos vocês possam deixar que ele flua com menos dependência de vocês estarem presentes. É isso? É isso. Porque eu acho que, no fundo, esse é o sonho de todo mundo que empreende, né? Ninguém empreende, a tal liberdade. Gente, a tal liberdade só acontece depois que a gente trabalha pra caramba e consegue ela. No início, é full time na operação. A Luísa era na recepção, eu cortando o cabelo 12 horas por dia. E a gente vai conquistando isso aos poucos, bem devagar. Né? Então, essa pressa que eu tinha lá na minha adolescência, aquela Ali do passado... Eu sou Áries com Áries, gente. Então, pensa, né? Eu sou fogo com fogo. Eu fui neutralizando, assim, e percebendo que não adianta correr, que a gente não vai chegar lá na corrida. Tem que ser caminhando, às vezes correndo, às vezes acelerando, às vezes parando, analisando de novo, para a gente alcançar isso. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está tratando da nossa cultura, dando bastante valores para nossa criança, ensinando bastante, depositando todo o nosso amor ali, para daqui a um tempo a gente conseguir ter mais essa liberdade. Que lindo. Isso, passando um pouco aquela fase da ansiedade da juventude para ir para essa parte de amadurecimento. Acho que é essa fase que a gente está agora. E aí, pro futuro... Eu costumo dizer que acho que os pequenos empreendedores, eles podem se perder um pouco nesse padrão de estar sempre numa batalha constante de muito esforço. Sim. Como se a gente estivesse escalando uma montanha muito íngreme e você perde a noção de até aonde você está querendo chegar. Você está viciado no esforço constante da batalha, do dia a dia que é duro, de escalar. E eu acho que o que vocês estão fazendo agora é sentando um pouco na sarjeta, sabe? Sim. Não é nem diminuindo o ritmo, Total. não. Deixa eu sentar aqui na sarjeta e observar essa montanha e relembrar o que é que tem lá em cima. Será que é para lá mesmo que eu vou? Será que eu quero pegar outra rota? É muito importante a gente ter esse momento de sentar na sarjeta, observar e curtir também. E aí eu tenho uma pergunta meio pessoal. Como que vocês se abastecem? Porque a gente deixa muita energia na mesa, deixa muita entrega. É sim criar um ser diferente da gente quando a gente tem um negócio, né? O que faz vocês pessoalmente se reenergizarem? Qual que é o hábito, o ritual que vocês têm? Começando por você, Lu. O que você precisa para ser você? Eu preciso da natureza, né? Graças a Deus, a gente mora aqui nesse lugar maravilhoso, por escolha, né? Escolhi vir morar aqui por isso, por essa questão do mar. Então, entrar no mar, tomar um banho de mar, botar o pé na areia,
ou fazer uma trilha. Isso me reconecta, assim. E uma coisa que para mim também foi uma virada de chave foi começar a acordar mais cedo. Porque antes eu tinha a sensação que a hora que eu acordava, tava tudo acontecendo já. Tipo, eu já acordava e já tava atrasada, pensando no salão. Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Agora não, agora eu acordo 6 horas da manhã, tomo um café com calma, respiro. Dá tempo de eu pensar, eu quero ler um livro, eu quero fazer uma yoga, eu quero ir surfar. O que eu quero fazer? Tá, faço. Deu, 8 horas eu vou estar pronta. Daí penso, o salão ainda não abriu, tem mais 1 hora. Então, isso me trouxe mais calma pra minha vida, assim. Espetacular. Bem legal. Sabe que a gente falou aqui no último episódio, saiu uma pesquisa de Harvard bem importante sobre os CEOs mais bem-sucedidos do mundo. E o ritual, o hábito em comum que todos eles têm... Acordar cedo. Não necessariamente acordar cedo, mas ter algo interno, introspectivo, antes do mundo. Tem alguns que fazem isso às 10 da manhã, não importa. Mas antes de você se colocar disponível para o resto do mundo, você tem um momento de conexão interna. E não importa se é só tomar um café com calma, se é meditar, se é fazer yoga, mas tem que ser algo introspectivo para te dar essa sensação de que você está no controle. Que a partir dali, o que acontecer no resto do dia, você vai dar conta, porque você está inteiro, você tá íntegro. Tu teve... Eu digo que primeiro é comigo, né? Isso. Primeiro é eu comigo mesma, para depois eu ir pro meu dia. Então... Tem uma coisa da janela que eu acho muito bonita, que eu escutei uma vez uma pessoa falando que a gente acorda e abre a janela para ver como tá o dia lá fora para se preparar para ele, né? Será que vai chover? Será que tá muito calor? Como é que tá o céu? Como é que... E a gente não faz isso na janela para dentro. Então, é abrir essa janela e olhar quem eu sou hoje. O que eu preciso hoje? Será que eu preciso de um mergulho no mar? Ou será que hoje eu preciso ligar para minha mãe? Será que eu preciso pegar mais leve? Ou será que hoje eu estou cheia de energia? Antes de projetar o seu dia, olhar um pouquinho para dentro. E você, Ali? A gente é muito parecida nisso, eu e a Luna. Eu ia falar, vocês fazem juntas, né? A gente ia falar, tá, amiga, já fala aí pra nós duas. Porque sim, eu acho que natureza é a minha base, assim, é onde eu me encontro. Então, seja no mato, seja no campo. A minha família é toda no interior do Rio Grande do Sul, então eu cresci no meio do mato. Ai, aquele lugar. Eu cresci no meio dos animais e mato. E o mar sempre me encantou. Então, se eu tô com a cabeça meio névoa, meio confusa... eu fico um tempo lá olhando o mar, parece que traz uma calma. É muito bom. E ler. Com certeza, ler também é uma coisa que me traz de volta para mim. Acho que é um momento ali que a gente tem na leitura de conhecer muitas realidades, tá em encontro com muitas pessoas especiais, sejam os personagens ou o próprio autor, né? É uma viagem para mim ler, sabe? Sim. Quando eu tô ali, eu tô em outro lugar. Então, a leitura faz parte da minha vida. E também, por muito tempo, foi acordar cedo. Eu amo acordar cedo e ter o meu ritual matinal. Mas hoje eu tenho 2 filhas e uma delas decidiu que ela acorda no máximo 5h20. Ui! Vamos esperar esse ciclo passar. Então, acordar mais cedo tá sendo 5h20, mas tá sendo com ela. Então, não tenho muito esse momentinho. Mas só o fato de acordar mais cedo e a cidade tá mais em silêncio, eu já acho muito especial. Acordar ali de noite, ver o sol nascer, escutar os passarinhos, tudo isso já me conecta muito. E é o seu ciclo de vida atual. Respeitar isso também é muito importante. Não querer acelerar isso. Com certeza. Ai, quando que eu vou poder voltar a acordar cedo? Essa criança vai crescer. Porque a fase que você tá é uma conexão com ela, que é o mais importante. Então, que bom que você tá tendo isso. E passa rápido, né, Mi? Passa muito Então, rápido. a gente tem que aproveitar o presente, porque daqui 2 anos tudo vai estar muito diferente. Exato. E aí, isso me lembra de equilíbrio. Essa palavra que acho que toda mulher que trabalha, que empreende, fica nessa angústia, quase uma ansiedade, né? De manter o equilíbrio. Eu vejo que isso vira até um peso na vida das pessoas. Sim. Essa obrigação de achar... Eu acho que a sociedade vendeu isso pra gente, né? De que equilíbrio é dedicar o mesmo tempo para as diversas áreas da não nossa existe, vida. Né? Eu já desisti de ter equilíbrio. Não existe, né? Não. Não nesse sentido da palavra, certo? Não existe o equilíbrio. Ai, que bom. Mas o equilíbrio, ele é individual também. É individual, Cada um tem Mas seu, eu acho que assim, tem um momento que o Lamar tá precisando mais de mim. Então, naquele dia, eu vou ficar 10 horas lá. No outro dia, eu vou poder pegar uma folga e eu vou ficar à tarde com as minhas filhas.
No outro dia, a Luísa vai ter um pepino pra resolver, eu vou passar o dia com ela. Eu acho que é isso, sabe? É isso. Acho que o equilíbrio é diário, é cada momento uma roda do carro tá te chamando. Saber conciliar e saber se dedicar para onde está mais tenso. Eu acho que tem que estar sempre sensível de perceber. Bom, se eu tô dedicando muito tempo só pro meu trabalho, Isso. ou só pra minha família, ou só pra uma amiga, aí sim está em desequilíbrio. Mas eu acho que o equilíbrio é exatamente isso, sabe? A cada dia a gente tá dando o gás em alguma coisa e recolhendo quando necessário em outra coisa. É uma harmonia, né? Eu gosto de pensar em harmonizar ao invés de equilibrar, sabe? Como que a gente harmoniza a nossa vida pessoal com a profissional para que tudo fique mais leve, sem essa cobrança constante de, agora eu preciso largar a caneta, ou a tesoura, no caso, né? Preciso fechar o computador, preciso correr para casa, ou o inverso. Tô aqui, a minha filha tá me demandando, tá doente, eu não vejo a hora de voltar para o trabalho. Aquilo acaba virando uma angústia. Total. Essa busca por equilíbrio. Como que você harmoniza, Lu, a sua vida pessoal com a pessoal? Porque a gente fala muito desse tema para quem tem filhos, porque é uma urgência, mas eu acho que quem não tem filhos fica mais difícil harmonizar. A gente tem a tendência a pender mais para o trabalho, porque a gente acha que a gente não tem tanto para dar conta na vida pessoal só porque não tem filho. Você sente isso? Sim. As pessoas te cobram disso? Eu já senti isso bastante. E tu sabe que essa convivência minha com a Ali é muito boa, porque eu vejo muito ela com as filhas. E aí, também faz daí eu refletir, né? Tá, como que... Porque eu tive muito isso de, tô em casa, tal hora... Não tem ninguém aqui dependendo de mim, precisando de mim, vou trabalhar. Sim. Então, Perigo. não tinha horário. Era a hora que eu acordava mais cedo, era a hora que eu ia dormir mais tarde. Então, eu acho que quando eu me coloquei ali em primeiro lugar, que é isso... uma vez, numa terapia, a terapeuta falou pra mim, ela disse, tu já percebeu que tu tem que colocar como compromisso teus hobbies? Mas, se for a forma que tu encontra de fazer os teus hobbies, coloca na tua agenda como um compromisso. Isso. E aí eu comecei a botar como um compromisso. Então, eu bloqueio a minha agenda para os meus hobbies. Perfeito. E aí, eu comecei a conseguir fazer isso de uma forma mais leve. Porque no início, eu me cobrava muito em me permitir fazer alguns hobbies. Porque eu pensava que eu tinha que estar trabalhando. Afinal, eu tenho meu próprio negócio e ele precisa de mim 24 horas por dia. E aí, essa maturidade também do negócio junto com o pessoal me trouxe essa liberdade, assim. E isso também vem muito do nosso equilíbrio, porque eu vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. Porque a Lu falava, não posso. Eu fiz, amiga, vai. Amiga, tem onda, vai surfar. Vamos fazer uma reunião na praia. Na praia, Ali, vem aqui, vamos pro escritório. Não, vamos pra praia. Então, eu acho que eu vejo muito. Essa evolução, porque eu acho que é uma evolução, né? E acho que a Lu chegou nessa maturidade dela conseguir se dar esse tempo pra ela, assim. Eu fico bem orgulhosa. E você não sente que você é uma empreendedora muito melhor quando você respeita essas suas necessidades? Total. Porque... eu fico mais calma, né? Antes eu ficava muito ansiosa. Então... A Ali trouxe muito esse olhar pra mim, tipo, te permite, vai, solta um pouco. E, nossa, às vezes eu tenho soltado e tem sido tão bom. Mais calma e mais criativa. Isso. Também. Porque a Lu, quando ela tem o ócio dela, que ela, tipo, some o dia inteiro, ela volta cheia de ideia. Então, Perfeito. é muito importante se permitir o ócio. Fazer nada, né? Ficar... Nada, mas produzindo. Nada produtiva. Tem que ser uma nada produtiva. Sim. Mas realmente hoje eu consigo enxergar isso. E era o que a gente estava falando lá no início, né? Eu precisei passar por várias outras fases para hoje estar respeitando esse tempo e ter esse olhar, assim, né? Porque a Luísa, de 7 anos atrás, jamais conseguiria ter essa mentalidade de hoje. E tudo isso reflete muito com o que eu falei da maturidade sendo empreendedoras, porque reflete total na nossa gestão também. Super. Total na forma como a gente olha quem trabalha com a gente. Porque essas pessoas têm as mesmas necessidades que a gente. São seres humanos. Ou parecidas, são seres humanos, têm filhos, têm família, têm hobbies. Então, acho que tudo isso tá nos fazendo sermos melhores, né? Pessoas melhores, gestoras melhores. Tem uma vaga lá pra gente? Todo mundo quer Pra ti trabalhar. sempre tem. Todo mundo quer trabalhar no bioma agora. Tá, me conta uma coisa. O que acontece quando vocês discordam? Muita conversa. Eu acho que a conversa é a base para qualquer relacionamento.
E eu e a Lu acho que me ensinou muito a ter conversas difíceis. A não fugir. Ela gosta de... Ela gosta de ter conversa difícil. Ela gosta de TDR. Mas é uma habilidade bem requisitada no mercado. É uma habilidade. Quando a Lu me trazia alguma questão que pra mim era difícil, o meu coração acelerava. E eu ficava muito nervosa. E eu na hora de falar, me atrapalhava. E a Lu, com toda a calma dela, planejamento, né? Que ela trouxe aqui o caderninho. Ela vinha sempre com tudo que ela tinha que falar, porque aquilo, com aquela clareza dela, né? Assertiva. Então, nossa, me ensinou muito, muito mesmo, a ter conversas difíceis e que tá tudo bem. E que a gente só vai resolver conversando mesmo. Então, eu acho que é tudo na base de muita conversa, né, amiga? E eu acho que, às vezes, também as duas cedem. Então, digamos que eu queira alguma coisa que eu tenho muita certeza. A gente precisa ter tal equipamento. Ele não tem orçamento. Não, mas a gente precisa ter porque a gente vai faturar mais com esse equipamento. Eu acho que cada uma também sabe a hora de ceder. Tá, quer tanto? Vai. Eu acho que a gente se respeita muito e confia muito uma na outra. Então, que nem esse exemplo que ela deu, né? Precisa comprar tal equipamento. Tá, ela justifica pelo que precisa. E aí ela me convenceu e eu penso assim, tá, vai dar certo, entendeu? Não vai ser uma coisa banal. Porque, de maneira geral, pelos nossos valores estarem muito alinhados, eu já sei mais ou menos como que ela vai tomar as decisões dela e eu as minhas. Então, não é do nada, né? Ela tem os fogos de palha dela, né? Que às vezes Você já sabe reconhecer, tá? E tá? que eu também sei reconhecer. Então, eu acho que a gente... 8 anos de relacionamento, a gente já se conhece bastante, né? Mas... E eu escuto muito isso, assim, de outros empresários. Às vezes perguntam, tá, mas como é que vocês conseguem ter, assim, uma sociedade, vocês duas, e vocês não brigam, e vocês se dão bem? Eu não conseguiria imaginar a gente não se dando bem, entendeu? Porque como que eu vou ter uma sócia que a gente vai ficar se bicando, assim? Não tem como. Então, eu acho que respeito é fundamental e papéis claros. Eu acho que isso também é importante. Ela sabe o que são as responsabilidades dela, eu sei o que são as minhas. E quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente conversa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante para empreender. Super ter sócio, né? E o querer, né? Eu acho que a primeira coisa é querer, porque tem que querer muito. Casamento, eu relaciono muito com o casamento. Quem é casado sabe que não é nada fácil. Muitas crises, né? Muitas conversas difíceis, cada um amadurecendo para um lado. Então, eu acho que parte ali, o inicial, é querer muito que aquilo dê certo. Porque é muito mais fácil, tipo, não quero falar sobre isso, ou brigar. Então, eu e a Lu, a gente tem uma certeza de, tipo assim, é para sempre. O Bioma Lamar, né? Claro que seja eterno enquanto dure, mas a gente faz de tudo para esse relacionamento ser para sempre. Então, para ser para sempre, tu tem que querer de verdade. Tem que ser uma decisão diária. Tem que ir pra terapia, né? de casal, se precisar. A gente faz muito curso juntas também. Então, agora é isso que a gente vai começar de antroposofia. Já faz uns 2 anos que a Ali fala nele. E a gente ainda... Que bom que a gente não fez há 2 anos atrás, porque a gente não estava nesse momento agora. Então, agora esse ano a gente vai fazer. A gente se estimula muito uma a outra, assim, sabe? Então, é um crescimento conjunto. Lindo. O que tem aí nesse caderno que eu não te perguntei? Eu falei, não, eu nunca fui pra prova sem cola. Não, eu acho que a gente falou de tudo. Eu trouxe aqui, né, sobre essa questão da longevidade, que a gente pensa... Que a gente falou um pouco dos nossos produtos, né? E eu acho que esses pilares nossos... a gente pensa na comunidade como um todo, né? E como negócio, a gente tem essa missão, né? De fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que o acordar todos os dias o que a gente vai impactar positivamente hoje? Então, lá no salão, a gente tem 20 e poucas pessoas que a gente precisa impactar. E olha quantas pessoas passam por lá. De 30 a 50 pessoas por dia, sabe? Então, a gente tem muita força. E aí, eu acho que isso é uma decisão muito importante como negócio, sabe? Tipo assim, o que a gente vai... Que voz que a gente vai, né, levantar. Então, eu acho que isso é bem importante, assim.
Uma responsabilidade bem clara para responsabilidade. vocês. E eu trouxe um dado aqui, até é um livro que a Ali leu, tô lendo agora, que é da jornalista da Pétria Chaves, que é Escute o Teu Silêncio. Ai, gente, maravilhoso esse livro. Eu vou ler, não Maravilhoso. conheço. Escute Ela o teu é silêncio, maravilhosa. muito, muito E lindo. aí ela trouxe um dado, dos brasileiros, assim, da população de 2023 para 2024, que estão muito preocupados com as mudanças climáticas, cresceu de 7% para 24%. Que os clientes, os brasileiros, estão olhando para isso. Então, assim, os negócios também que vêm se criando, né, e que estão na mesa hoje, quem não estiver olhando para isso, para esse impacto que a gente quer deixar daqui para frente, pensando em longevidade, tá fora, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Urgente, né? A gente acho que o Brasil já tá atrasado com isso. Então, acho que a gente tem, quem tá aí com negócios, empreendedores pequenos como a gente, tem que olhar para isso, porque não tem mais margem para esperar, né? E nós, empreendedores pequenos, a gente tem tanta força. A gente acha que não, sabe? Mas a gente tem muita força. É o que move a indústria. É o que move. Então, assim, sejamos conscientes para que caminho a gente está seguindo e levando o nosso time, levando nossos clientes, sabe? Eu acho que isso é muito importante da gente olhar, assim. Não dá para fingir que não dá para olhar para isso. E às vezes eu vejo um empreendedor pequeno falando, ai, mas eu sou muito pequeno, muito difícil pensar em sustentabilidade, pensar em, né, ser mais natural. Começa pela mínima. Não precisa mudar a tua empresa toda, né? A nossa também não é 100%. A gente não... começou pequeno. E começou muito pequeno. A gente não reaproveita ainda a água da chuva, que é um sonho, né? Então, tem tanta coisa ainda para fazer lá no Lamar também. Então, começa com pequenas coisas, né? E para isso tem que buscar conhecimento. Tem que buscar conhecimento. E tem que ter coragem. Eu acho que vocês têm muita coragem. A gente é movida... A gente gosta muito de mudar, né? E Acho de que é um estar tesão, cada vez mais alinhada. Eu vejo que cada mudança que vocês fazem, cada passo que vocês estão dando, é um passo de volta. Sim. E eu acho que o empreendedor que conquista o tal do sucesso, que a gente também se perde no que significa sucesso de um empreendedor nada mais é do que poder viver do trabalho de uma forma que aquilo reflita quem você é, o que você acredita, o que você quer, essa mensagem que vocês trouxeram agora. E eu vejo o caminho de vocês como um caminho desse também. Não é montanha acima levando para o nada. Não. Voltando para casa, assim. Vocês constroem um caminho com o Bioma Lamar que nada mais é do que um caminho de volta à essência de vocês, o que vocês são de verdade, o que vocês acreditam. E vocês vão levando junto todos nós, né? Quem trabalha lá, os clientes. Então, eu acho lindo, eu admiro, eu tô emocionada de ouvir vocês, porque a gente conversa muito, mas não profundamente. Então, eu tô feliz que vocês estão no melhor ano, mas eu tenho certeza que é só o primeiro melhor ano de muitos anos, e vocês estão construindo um caminho muito lindo, porque ele é muito verdadeiro. Então, 1000 vezes parabéns e obrigada. Obrigada por essa responsabilidade, essa consciência que vocês têm. Obrigada por essa oportunidade da gente poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? E quando a gente conta, assim, é muito legal, né? Porque a gente vai falando... também não para pra ficar falando, né? A gente não para, às vezes, pra ficar conversando sobre a gente, sobre o nosso negócio. Então, obrigada por essa oportunidade. Obrigada a vocês. É importante validar. É importante a gente validar. Olha tudo que a gente já fez, olha o caminho que a gente percorreu. A gente celebra pouco como empreendedores, né? É bem importante. A gente usa tanto a frase a beleza em todo lugar, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Então, né? Há muita beleza também da gente estar trocando isso contigo, com uma das clientes, que foi uma das nossas primeiras clientes, né? Eu fiquei esperando essa obra ficar pronta, gente. Então, literalmente. É muito especial estar aqui contigo. Obrigada, viu? Obrigada, eu amei de verdade. E, ó, gente, a última vez vocês vão me ver assim, tá? Semana que vem eu vou... Obrigada. Tosar. Amei. Obrigada, amiga. Obrigada.